Boa noite, gente. Boa noite, gente. Eu sou o Leonardo, sou do Jardim Tupã. Meu nome é Nathalie, eu sou de Silveira. Eu sou o Matheus e eu sou do Tupã. Muito bom. Tá começando, rapaziada! Tem uma pessoa muito especial pra gente. Programa de entrevistas. Oi. O Talk Show. Põe aí. O João. Olha o João aí. Gente, bora bater palma aí pro João, gente. Vamos fazer pra primeira pergunta. Como que é seu nome? Profissão, João. Sou analista de sistemas, trabalho no Walmart, walmart.com, no e-commerce. Bom. Sua idade? Idade? Precisa, velho? Certeza. Precisa. 30 anos. Estado civil? Casado, muito bem casado. Bom, amém. Bom. Hoje a gente vai abordar dois temas assim com você, que é o tema de conversão Certo. e relacionamento familiar, estrutura de uma casa. E a gente vai começar com a pergunta de como foi sua conversão? Sou de São José dos Campos, tinha 6 anos. Minha mãe, ela participava da renovação carismática e a gente se mudou para um bairro em São José e morava um pastor na frente da minha casa, né? Minha mãe começou a ir na reunião familiar, era tipo as nossas reuniões mesmo assim do grupo. Tinha um violãozinho lá, a gente ia, cantava, falava de Deus e tudo mais. Eu comecei com a minha mãe. Com 6 anos eu tive minha primeira experiência com Deus lá. Foi muito marcante, assim, foi muito legal. E assim, foi isso. Desde então eu nunca larguei Jesus em nenhum momento. Continuei na igreja evangélica lá em São José por bastante tempo, fui para o seminário, quase virei pastor. E, enfim, nunca larguei Jesus, foi desde os meus 6 anos de idade. E você pode contar pra gente assim como que foi essa sua primeira experiência, assim, como que foi sua primeira sentimento assim que você teve? Foi bem engraçado, porque assim, como eu participava desse grupo, né, que a gente chama de grupo familiar, um dia o pastor me chamou para jogar videogame na casa dele. Eu fiquei jogando videogame com ele, começou a falar de Jesus, e aí começou a falar de Jesus, foi outro dia na casa dele jogar videogame, Jesus continuou falando de Jesus. E foi indo, um dia a gente começou a orar. E aí eu fui batizado do Espírito Santo. Assim, nada formal, não foi num culto que chamaram lá na frente, não foi nada. Foi jogando videogame na casa dele. Legal. E como que é assim o seu relacionamento com seus pais, né? Porque primeiro tem que ter uma noção, né, antes de formar uma família assim. Como que é o seu relacionamento com seus pais? Minha mãe, assim, ela sempre me deu. Meu pai, ele nunca foi em igreja nenhuma, assim, ele nunca foi de igreja. Ele é um cara que tem muito Deus, assim, ele tem muito. Eu me espanto às vezes conversando essas coisas com ele, porque às vezes eu subestimo isso, né? Ele é um cara que entende muito de Deus, assim, mas minha mãe ela sempre foi da igreja, né? Cara, eu tenho um relacionamento muito bom com ele, sempre tive. Um pouco antes de casar, eu me mudei para Jandira, estava morando na casa do Ivan, não sei se você conhece, e comecei a morar um tempo longe dele, depois eu voltei para São José, né? Para ir de fretado, que eu trabalhava em São Paulo. Por quê? Porque eu não acho, né? Existem casos e casos, né? Mas eu não acho que um homem ele precisa sair de casa para ele aprender a ser homem e cuidar de uma família. Ele aprende a ser homem com o pai dele. Verdade. Ele aprende a ser homem observando o pai dele na casa. Existem várias situações familiares, isso não é possível, existem vários contextos, né? Mas eu foi bem interessante, tá bom? E eu aprendi muito com meu pai nesse período, né? Um ano antes de casar. Acho que foi bem legal, acho que. Não sei se isso responde. Não, responde sim. Você disse que um homem não precisa sair de casa para um menino se tornar um homem. E para você, como que foi essa sua decisão assim, eu vou sair de casa? E como foi a reação dos seus pais? E como foi seu pensamento na hora que você tomou essa decisão? Com 18 anos eu saí de casa. A primeira vez que eu saí foi com 18, quando eu fui pro seminário. Assim, a gente é muito apegado, então foi um chororô danado e tal. Quando eu cheguei em Goiânia, que o seminário era em Goiânia, eu sofri bastante, assim, porque ficar longe deles para mim foi bem complicado. Mas depois, quando eu voltei, eles já estavam mais acostumados. Então, quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, foi natural, já sabiam, então foi mais tranquilo.
E outra, eu saí para casar, né? Eu não saí para formar uma família, não para algum outro tipo de coisa, né? Então, acho que foi... Quando você conheceu a Cris, qual que era a visão que você esperava de uma mulher? Se uma mulher, quais as características da mulher que era a mulher perfeita para casar, assim? Eu nunca namorei outra pessoa, assim. Eu não tenho... A Cris foi a minha primeira namorada, né? Eu tentei quase namorei uma menina quando eu tinha uns 17 anos, mas não deu certo. Minha mãe odiou a menina. Levei ela em casa e ela falou, olha, não é a mulher de Deus pra você, não é o que eu quero que você case. E eu ouvi minha mãe e deu muito certo, foi muito bom. A Cris, ela gostou de cara, assim, foi bem legal. O que eu esperava, né, de uma mulher é que ela fosse temente a Deus, né, que tivesse os mesmos valores que eu, que enxergasse, né, que desse valor na família mesmo, que quisesse construir uma família com filhos e tudo mais. E é isso. Então, já que a gente tocou no assunto da sua mulher, né, a Cris, conta pra gente, assim, como foi desde o princípio, como que você conheceu ela e até o momento do altar lá de você estar frente a frente. Eu conheci a Cris num encontro preparando soldados para as últimas batalhas em 2009. 2009 eu casei. Foi em 2004. Na virada de 2004. Bastante tempo. Eu conheci a Cris lá no encontro e a gente ficou amigo, né? Então a gente começou a conversar. MSN na época era bastante. A gente mandava carta ainda. A gente conversou bastante, começou a conversar e aí eu falei, aí a gente se declarou, curtando assim, porque eu tenho um pouco de vergonha de ficar falando dessas coisas. Aí a gente se declarou um pro outro, falei, então eu vou falar com seu pai. Né? Eu não tinha começado a faculdade ainda. Aí o Pedro disse pra ela, olha, ele que nem venha falar comigo ainda. Aí, mas por que eu não poderia falar? Não tem faculdade, não tem nada, como é que você vai vir aqui de namorar? O que você quer da vida, né? Aí beleza, comecei a fazer faculdade. Ficou 10 meses nisso, né? Ficou 10 meses orando, né? Esperando a oportunidade. Eu vinha pra cá, mas eu vinha como amigo da Cris, né? Era só como amigo mesmo, não podia nem... A gente nem ficava sozinho, trocando ideia assim, nada. Era vinha como amigo. E depois de 10 meses eu liguei para ela e falei, olha, eu estou ligando pro seu pai agora e vou falar com ele que eu quero conversar com ele sobre isso, sobre namorar com você. E eu vim, fiquei 4 horas na mesa conversando com o Pedro. Não. Na verdade é assim, a gente começava a conversar, a hora que ia entrar no assunto, alguém entrava, alguém chegava. Aí a hora que ia começar o assunto, aí a Clélia saía da mesa. Eu falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir falar hoje. Mas enfim, foram 4 horas e... Bem, a gente namorou, foram 4 anos, né? A gente namorou de 2005, do final de 2005 até o final de 2009. E a gente casou. É isso. E qual que era a sua visão no casamento sobre ter uma família? Porque depois de casado, né, você já pensava em ter uma família, né? Sim. Qual que era a sua visão sobre ter uma família? Assim, a gente sempre pensou em ter bastante filho, né? No namoro a gente conversava, vamos ter 4, vamos ter, não sei, a gente não sabia. Mas quando você encara a realidade é um pouco diferente, né? Porque assim, a gente teve um namoro onde a gente não teve... A gente teve um namoro cristão mesmo, um namoro segundo os padrões de Jesus, assim, né? Então aí você casa, beleza, agora a gente vai curtir, vai viajar. A gente nunca viajou junto, a primeira vez que eu fui pra praia com a Cris foi na lua de mel. Então assim, a gente nunca viajou junto, não vamos, né? Então a gente pensa isso, né? Aí foi até engraçado, porque a gente tinha a vontade mesmo de ter filho, sempre teve muita vontade, mas a gente estava tranquilo. Né? Passou um ano e pouco, e um dia eu falei, acho que a gente chegou a hora, né? A gente precisa ter filho. Ela estava com muito medo, porque ela trabalhava, ela tinha sido contratada recentemente, né? Ela trabalhava. Ah, não, mas o que minha chefe vai falar, o que não vai falar, tal. E a gente orando, e o Vitor, marido da Sueli, foi um dia em casa. Aí ele perguntou, e aí, né? Quando vocês vão ter filhos? E o Vitor, pra mim, assim, ele é um paizão mesmo, né? Tanto que a última semana antes de eu casar, eu fiquei a semana inteira na casa dele, dormindo lá. E eu considero ele, assim, um paizão espiritual mesmo, né?
Aí, nesse momento que ele falou, eu falei para ele, não, a gente está tranquilo ainda, tal. Eu vi que a cara dele não foi de aprovação. Aí aquilo lá mexeu comigo, né? Eu falei, puxa vida, né? A gente precisa resolver isso. E aí a gente começou a orar e em um mês veio a Malu. Uau. Agora você, depois desse casamento, né, já muito bem casado, queria fazer essa pergunta assim, vai ser dividida em 3 partes. Qual o papel que você vê o homem dentro de uma casa? O homem no sentido pai, no sentido marido, a mulher no sentido mãe e sentido mulher, e esposa, dos filhos. Tá. Bom, eu vejo assim, o homem ele tem que cuidar da casa, né? Ele é o responsável por aquilo, tanto materialmente quanto espiritualmente. Aí eu entendo o porquê que o Pedro não deixou nem eu falar sobre namoro com ele antes de ter começado a faculdade, pelo menos. Ele é o responsável espiritual pela esposa, né? E acima de tudo ele tem que amar, no meu caso as duas, como se fossem, como Jesus ama elas, né? Tentar amar como ele me ama. Qual que é outro da mulher, né? A visão que você tem, a função de uma mulher dentro de uma casa. Eu vejo muito isso e a Cris para mim é um bom exemplo, né? Assim, a mulher tem que ser submissa ao marido, né? Não significa que o marido isso não tem nada a ver com o marido vai dar ordem e a mulher vai cumprir. Não é. Ela está sobre a mesma missão do que eu. Então, ela é a minha auxiliadora nessa missão, né? Então, para onde Jesus direciona a minha família, eu sou muito emocional, assim, né? Então às vezes eu fico bastante nervoso com as coisas. A Cris é muito mais centrada do que eu, né? Então, assim, ela sempre me ajuda a entender para onde que as coisas devem caminhar, né? Voltar ao senso de missão mesmo. Qual que é a missão que Jesus tem para nossa casa? E é isso, eu acho. Voltando um pouco a respeito da visão assim, sobre ter uma família. Que características você acha que você acha que é necessário para ter uma família? Umas condições, umas características, assim. Princípios que princípios. você acha básico. Primeira coisa, básico de tudo, assim, é você ter... você estar alicerçado em Jesus, né? Porque ter família não é... Você passa por muitas dificuldades. Dificuldades, não é uma coisa fácil. Que nem eu falo, ser pai é a melhor coisa do mundo, mas é difícil, é bem difícil, né? Não sei se todo mundo sabe, a gente passou uma situação muito delicada com a Malu no começo, né? Quando ela nasceu. Ela ficou 16 dias na UTI por causa de um probleminha no pulmão, quase morreu. Então, assim, são muitas coisas que a gente passa, né? Então, assim, a primeira coisa que você precisa estar para ter uma família é estar alicerçado em Jesus, senão não vai adiantar. Sua família não vai existir. Se você alicerça não vai Jesus, você não vai ter uma família... você não vai conseguir ter uma família de verdade, né? Então, acho que esse é o principal ponto, assim. E você se espelhou em alguém para seguir todos esses passos para constituir a sua família, assim, você tem um ponto, assim, uma referência na sua vida? Um ponto só, não. Tem algumas pessoas, né? O próprio Pedro, né? Acho que o trabalho que ele fez na família o Pedro, meu pai e o Vitor da Sueli. São as referências de homem, assim, que eu olho e falo, eu me espelho neles. E você tocou no Pedro, né? Como que é seu relacionamento com o Pedro? No namoro foi bem difícil, né? Foi difícil, não foi fácil. Porque também, eu imagino, né? Eu sou muito diferente acho que do padrão que ele esperava, assim. O Vini, ele não me conhecia, não era do grupo aqui, não cresci no grupo, meu vínculo do grupo começou depois que eu comecei a namorar com a Cris. Então eu era de uma igreja evangélica lá de Taubaté, na época, né, porque eu morava em São José e ia na igreja lá em Taubaté. Então, assim, ele nem me conhecia. Então, assim, com os tempos a gente foi conquistando. Hoje, pra mim, hoje é fantástico. Eu tenho uma dúvida de alguma coisa, eu ligo pra ele, me aconselho com ele. Semana passada a gente estava junto, estava pensando em fazer algumas coisas e eu não tinha clareza de que passo tomar, né? Coisas simples da vida, nada tão espiritual assim, né? Eu vou comprar isso, eu vou fazer isso, decisão para tomar. Sentei, chamei ele para a gente tomar um café, a gente ficou conversando. Acho que assim,
Relacionamento com o sogro, você vai conquistando. Não é uma coisa imediata. Você vai casar com a filha dele. Qualquer coisa que você tá levando pra casa. Não é fácil também, né? E aí, você falou sobre relacionamento com sogros, né? E sempre fazem piadinha com a sogra, né? Seu relacionamento com a Clélia também. E a Clélia é difícil, né? Tirando a primeira conversa com a Clélia, as outras foram fáceis, assim. Porque eu tinha tirado o alargador fazia muito pouco tempo, né? Quando comecei a namorar com a Cris. Então, a primeira conversa, eu mexi a cabeça e ela tava olhando no meu alargador, assim, o tempo todo. Mas, tirando essa, a Clélia, ela também é uma pessoa maravilhosa. A gente não tem problema, assim, não. A gente diverge algumas opiniões, tudo, mas nada sério. E o relacionamento da Cris com os seus pais, que é respectivos sogros dela, também é, assim, muito bem... não é tão próximo porque meus pais estão em São José. Né? Eu tô praticamente todo final de semana lá na casa da Clélia e do Pedro. E a gente vai uma vez por mês só para São José. Mas ela tem um relacionamento muito, muito legal com a minha mãe e com meu pai também. Bem... A gente não tem esse negócio de sogra e sogro. É mais amigo e amiga, né? É. E na questão de pai espiritual, você se sente responsável, pai espiritual de alguém ou de várias pessoas? Isso é complicado, né? Eu sim, me sinto pai espiritual da Malu, óbvio, e da minha casa. Hoje sim, né? Já teve momentos que eu tive com mais pessoas, né? Mas hoje, olhando para minha realidade, é essa. A Cris é Malu. Gostaria, assim, de poder ter essa representação na vida de outras pessoas, mas, enfim, não é uma coisa que acontece hoje. E quem você acha que seria o seu pai espiritual? Meu pai espiritual? Uma pessoa que zela por você. É o Vitor. O Vitor da Soilho. Todo mundo sabe quem é o Soilho. E como que é seu relacionamento, assim, pai sobre a Malu? Como que é o relacionamento de vocês? É intenso? Ela é agitada? Fala um pouco dela. A Malu, ela fala da hora que ela acorda até a hora de dormir e ainda fala dormindo. Ela é uma criança, ela é bem... Ela não é uma criança agitada de ficar correndo tudo assim, mas ela tem bastante energia. E, cara, eu sou um paizão, assim, eu gosto muito de... Ontem ela dormiu na Clélia, de ontem pra hoje ela dormiu na Clélia. Então, é ruim de manhã não pegar ela e não levar pra escola. Eu tava com muita saudade, assim, mandando WhatsApp pra Clélia toda hora. Eu gosto muito, cara, de falar da Malu. Se você ficar falando da Malu aqui, eu ia ficar falando a noite inteira. Mas é difícil você saber que separar algumas coisas também. Ela precisa obedecer, né? Ela ainda não... Ela nasceu no pecado também, ela é bonitinha, lindinha, mas ela faz birra, faz malcriação e dá trabalho. Não precisa separar essas coisas, mas aprendendo mesmo com Jesus como que lidar com cada situação dessa. E antes de casar, ou até depois do casamento, assim, você e a Cris tinham um sonho assim, em comum que os dois queriam realizar? Se já realizaram, qual era esse sonho? É de ter filhos. A gente não realizou todo ainda porque falta mais 2. Tem nome desses dois? Já tem do próximo aí, já tem pelo menos. Muito bom. Bom. Bate bola? Bate bola, mano. Bate bola. Sabe como é que funciona? Vamos explicar. A gente vai fazer uma pergunta pra você e a gente vai falar uma palavra e você responde com a palavra que vem na sua cabeça. Deus. Tudo. Cris. A segunda parte. A parte de Deus. Família. É o alicerce. Sonho. Tem mais 2 filhos. Livro. Livro? É um livro. Sou Maravilhosa Graça do Filipe Yancey, acho que é. Um hobby. Cara, eu fico o tempo todo no computador. É isso. Eu gosto muito do que eu faço, então eu não tenho... Um filme. Eu não gosto de filme. Pra ser bem sincero, eu não gosto de filme, eu gosto de desenho. Pode falar um desenho, então. Pode. O Up. Up. Legal.
perguntar. Deixa eu ver. O Pedro. É. É um exemplo. Um exemplo. Malu. Xodó. O Vitor. O Vitor é o maior exemplo. Trabalho. É bom, necessário, eu gosto. Responsabilidade. Responsabilidade. É necessário. Jovens. Jovens. É o futuro. Agora, fazer uma pergunta assim pra você deixar aqui pra gente, que é qual conselho que você daria assim pros jovens que você seguiu errado ou que você acha certo para começarmos assim a escolher a mulher certa, a se preparar para o casamento e construir uma família com Deus, né, a base, uma família estruturada. Tomar as nossas decisões, né? Quais foram os aspectos que você aconselha? Bom, primeira coisa, assim, é buscar em primeiro lugar a Deus. Parece besteira, né? A gente ouve isso, busca em primeiro lugar Jesus, mas tá todo mundo desesperado para arrumar namorado. É complicado, eu sei, né? Eu nunca tinha namorado, eu tinha 18 anos e eu também estava desesperado para namorar, é natural. Mas assim, coloca o foco em Deus, né? Buscar esse alicerce, né? Porque senão você não vai conseguir formar uma família. E assim, esteja disponível. A gente tem muito sonho, né? Tinha gente na igreja que fazia um negócio que escrevia uma cartinha de como era a pessoa que eu queria perfeita para mim, para Deus. Ele escrevia aquela cartinha e ficava preso naquela cartinha. Está solteiro até hoje, porque ninguém vai se enquadrar nessa cartinha. Deus não tem ninguém perfeito para ninguém. É todo mundo imperfeito e ninguém presta. A verdade é essa. É por isso que Jesus veio, porque a gente não presta. Se a gente prestasse, não precisava de Jesus. Então, assim, ninguém vai prestar para você, você não vai prestar para ninguém. São duas pessoas imperfeitas, né, que com foco em Jesus vão construir algo em comum. Não adianta nada também você começar a gostar de uma pessoa e querer ter uma relação com uma pessoa se você não tem um chamado para, vamos dizer, missões e ir para a África. E essa pessoa não tem. Então, assim, a missão de vocês tem que bater. Né? Então, assim, precisa conversar bastante para saber se a missão bate. Aquilo que Deus tem para o seu chamado bate com o da outra pessoa e não ficar com muita frescura também, né? Porque é verdade, às vezes a gente vê pessoas que ficam querendo aquela pessoa assim, mas ele não, olha só, ele usa uma bermuda quadriculada, acho que não tem nada a ver, não, mas ela usa uma blusa amarela. Então, assim, parar de frescura, né? Colocar o foco em Jesus e também não esperar que numa vigília vai ter a revelação de quem você vai casar. Não é assim, as coisas não funcionam assim. Então, assim, trocar muita ideia mesmo, se relacionar bastante, né? Uhum. E falar do padrão. O padrão cristão é o seguinte: a gente não teve relação sexual antes do casamento, a gente não avançou nem 1 milímetro do ponto. Então, assim, a minha relação com a Cristo é sempre de muito respeito, né? E a gente se guardou para o casamento. Então é isso, né? O padrão de Jesus é esse. Eu me espanto porque, assim, eu cresci entendendo esse padrão, e esse padrão foi formado dentro de mim por conta das coisas por conta das pessoas que eu andava na igreja, né, e das coisas que eu ouvia na igreja. E hoje eu fico espantado porque parece que são exceções, exceto com algumas exceções, as pessoas entendem esse padrão, né? É normal passar a mão, é normal ir para a cama. Não é normal, né? Não é normal. E Jesus, ele espera isso do seu namoro, santidade. E é isso, não extrapolar os limites, chegar nada que Jesus se envergonhe de você, né? A gente sabe quando Jesus se envergonha da gente, então é isso. O conselho é esse: formar uma base primeiro de fé em Jesus, não ter tanta frescura, né? Conversar bastante, não ficar esperando a pessoa ideal, porque isso não existe, e ter esse namoro reto, assim, né? Com essas coisas. Tem mais uma pergunta, Léo? Não, eu só queria, passar por cima, assim, que, então, o seu conselho
é que antes de prepararmos para o casamento ou a relação, temos que antes nos preparar em Deus Exato. e receber esse chamado, porque não interessa, né, se você acha a pessoa, se você não está preparado, né? Exato. Então, é isso. Eu só queria falar isso mesmo. Agora vamos terminar com a pergunta do bate-volta, que é João por João, né? É, João por João. Sou João, marido da Cris. Não, é brincadeira, mas é muito isso, né? Eu sou mais o marido da Cris e o pai da Malu o tempo todo, né? Eu sou bem realizado na minha profissão, eu não conseguiria fazer outra coisa. Qualidades e defeitos, né? Defeito, às vezes eu sou bem chato, assim, insistente, né? Bagunçado, desorganizado. Toda vez que eu vou cozinhar lá na casa da Clélia, parece que passou um furacão na cozinha, eu não consigo. Eu tenho bastante dificuldade com isso. Eu acho que eu sou bastante amoroso, né? Com a Cris e com a Malu. Para mim, o cuidado com elas é o que consome mais tempo da minha cabeça e de tudo aquilo que eu faço. O que mais fala nessa hora? Não sei. Não, acho que tá bom, né? Isso. Alguém da plateia quer fazer pergunta? Quer Eu fazer tinha até alguma esquecido pergunta? disso. Eu reparei na sua foto que você tem uma tatuagem. Como foi lidar com Eu isso? não tenho uma só, eu tenho duas. Queria saber Cara, como você lidou com isso aí. Também é uma coisa muito interessante, assim, né? Quando eu comecei a ir pro grupo, eu tinha um alargador bem grande, né? Nem bem grande, 15 milímetros, assim, não é muito grande. Mas eu tinha tirado o alargador por questões de trabalho, assim, né? Aí o Clemilton lá de São José, ele não me conhecia muito bem ainda, né? Falou, conta para os jovens como é que foi, isso, que dá a impressão assim, olha, eu era um marginal, ou eu era um cara que, sabe, doido aí, sei lá, eu toquei já em banda de rock, mas era banda de rock cristão em São José. E aí eu encontrei Jesus e mudei. Não, minha vida não foi assim, eu sempre encontrei Jesus com 6 anos. E, cara, isso faz parte do meu jeito, do meu estilo, assim, eu gosto bastante, eu gosto das minhas tatuagens, não tem problema nenhum com isso. Enfim, é isso faz parte do meu estilo, não foi uma coisa que eu era do mundo, virei... Não, eu fiz a tatuagem de Jesus mesmo, né? Sempre foi... Mas não teve, assim, nenhum conflito interno, assim, tipo, Ninguém achou ruim? julgamento? Não, julgar sempre julgam, né? Mas aí isso faz parte, vão te julgar por tudo, né? Vão te julgar por você ser crente certinho de terninho, vão te julgar por tudo, né? Assim, eu respeitei, meu pai, ele não queria que eu fizesse tatuagem enquanto eu estivesse na casa dele, então eu não fiz. A partir do momento que eu saí da casa do meu pai, eu fiz, e hoje ele gosta da minha tatuagem. É engraçado. Mas, cara, eu sempre fez parte do meu estilo, do meu jeito. E tem muita gente que fala assim, mas você está causando escândalo. Eu estou causando escândalo para quem? Cara, tatuagem não causa escândalo nenhum lá fora. Causa escândalo para crente velho, cara. Então, assim, eu não sei se... Eu estou causando escândalo para um cara que já conhece Jesus, que já deveria saber do amor de Jesus, que compra qualquer outra coisa. Então, assim, para mim não faz muito sentido preocupar com isso. Né? E qual foi? Não vai fazer tatuagem, velho. É a minha opinião. E qual foi a reação da Cris, assim, em relação à sua tatuagem? Ela assustou? Não, assim, ela não qual a gosta opinião dela? Ela não gosta muito pra ela, assim. Mas ela me respeita bastante, ela sabe que é o meu jeito. Uhum. Quando ela me conheceu, ela já sabia, né? Já tinha 2 rombos na orelha. Se a Malu quiser fazer um dia... Então, se eu tiver convicção que a Malu conhece Jesus e que ela é apaixonada por Jesus, eu vou junto com ela. Se eu não tiver essa convicção, ela não faz. Porque ela vai fazer bobeira, ela vai fazer alguma coisa que não tem nada a ver. Então, assim, se ela tiver convicção por Jesus e ela tomar essa decisão de fazer, tatuagem é um negócio que vai ficar pro resto da sua vida. Se você faz na empolgação, você vai se arrepender. É um negócio muito sério, não é um negocinho de chiclete que você cola, não vai sair nunca mais. Então você faz em qualquer lugar, você pode se arrepender demais. Se você faz por algum movimento, sei lá,
tô um namoradinho, eu vou lá e coloco a inicial dele. Você vai se arrepender. E assim, é um negócio muito sério. Então assim, se a Malu um dia chegar nessa conversa, tem uns requisitos antes que a gente vai ter que... Ela vai ter que preencher e aí a gente conversa. A Clélia vai me matar. Agora... Amém. Vamos, Terminando. vamos chamar aqui